Eu, senhor presidente, venho à tribuna, não poderia deixar que a semana se encerrasse sem que pudesse vir aqui falar um pouco a respeito da nossa participação e até mesmo do que foi a conferência realizada das Nações Unidas relativa ao meio ambiente, realizada no Rio de Janeiro, denominada Rio+20. E fiquei aproximadamente uma semana no Rio de Janeiro, primeiro participando ao lado de vários companheiras parlamentares, senadores, senadoras, deputados e deputadas, da primeira cúpula mundial de legisladores. Uma atividade extremamente representativa, expressiva, organizada pela Globe International. A Globe é uma entidade que reúne parlamentares de vários países do mundo e que tem como objetivo principal e como foco o debate, a troca de experiências em relação às políticas ambientais. Essa primeira cúpula, senhor presidente, reuniu no Rio de Janeiro em torno de 85 parlamentos de diferentes países, 85, senador Paulo Davim, e dos quais 36 estavam representados pelos presidentes dos respectivos parlamentos. Estava presente e esteve conosco durante 3 dias debatendo o presidente do Parlamento Português, do Parlamento da Espanha, da África do Sul, do Gabão, enfim, de vários países, senhor presidente. Então, sem dúvida nenhuma, uma conferência extremamente representativa. E, ao final dessa cúpula, senhor presidente, nós aprovamos, por unanimidade, um documento que foi denominado como Protocolo da Globe Rio+20. Não é? O relator foi um documento o debate em torno do qual iniciou-se no primeiro dia dos trabalhos e apenas no último dia dessa cúpula é que nós aprovamos unanimemente esse documento. O relator, eu aqui já fiz esse registro, mas repito, o relator deste documento foi o senador Rodrigo Hollenberg, que aqui no Senado preside a Comissão de Meio Ambiente. E o ponto muito forte do documento, senhor presidente, além de uma análise de que, apesar das preocupações dos discursos dos chefes de Estado de vários países do mundo em relação ao meio ambiente ser cada vez mais crescente, cada vez mais presente em todos os discursos, pronunciamentos oficiais, a questão da necessidade do cuidado com o meio ambiente. Apesar disso, o balanço que nós fazemos dos últimos anos é que não vem melhorando o que precisa ser melhorado. Nós não estamos conseguindo ainda, na grande maioria dos países do mundo, não estamos conseguindo fazer com que o processo de desenvolvimento seja sustentável do ponto de vista ambiental. Não é? Então, apesar de que essas preocupações são cada vez mais evidentes, os resultados práticos têm sido muito pequenos. E nós procuramos fazer, nesse encontro de parlamentares, uma análise do porquê acontece. Então, em primeiro lugar, nós entendemos que é necessário um engajamento maior dos parlamentos de todos os países nesse debate ambiental. Entendemos que as Nações Unidas precisa melhor compreender o papel dos legisladores, senador Paim. Porque, veja, não basta reunir chefes de Estados. Os chefes de Estados tomam decisões. Agora, são decisões que somente se viabilizam do ponto de vista prático a partir do momento em que viram leis nacionais. E para que se transformem em instrumentos legais de cada país, de cada nação, é preciso que passe para o Parlamento, pelo crivo do Parlamento. Nós passamos boa parte do ano passado, esse ano, debatendo uma importante lei, que é o Código Florestal. É uma lei ambiental, ou seja, dividimos responsabilidades com o Poder Executivo. Ao término de toda a discussão, votação, primeiro na Câmara, vem para o Senado, vota no Senado, volta para a Câmara,
vai para a sanção presidencial. A presidente vetou, do meu ponto de vista, acertadamente, alguns artigos e imediatamente publicou uma medida provisória para que não deixasse qualquer tipo de lacuna. E a medida provisória está aqui sendo analisada por uma comissão mista, uma comissão do Congresso Nacional, senadores e deputados. Eu, inclusive, participo dessa comissão representando o meu partido, o PCdoB. Então, nós chegamos a essa conclusão da falta de compreensão e da necessidade do envolvimento dos legisladores nesses debates internacionais que ocorrem no âmbito das Nações Unidas. Segundo, senhor presidente, entendemos também que internamente, e essa foi uma orientação passada no documento, que internamente os parlamentos precisam se preocupar não apenas com a elaboração ou modificação da legislação, mas de procurar fazer e promover, desenvolver uma fiscalização mais presente em relação às políticas ambientais de cada uma de nossas nações. Debatemos alguns pontos polêmicos, que da mesma forma foram as grandes polêmicas que giraram em torno da Conferência Rio+20, que diz respeito à economia verde e que diz respeito também à criação ou não de uma agência internacional relativa ao meio ambiente. No que diz respeito à economia verde, nós entendemos que a redação aprovada é uma redação correta, porque o que é polêmico é o termo economia verde. Economia verde que, no fundo da sua concepção, o que muitos defendem através desse conceito economia verde, é economia de mercado, senhor presidente. Agora, o que é economia de mercado? A economia de mercado são procedimentos sem qualquer tipo de regulamentação, de regulação, sem nada. É o mercado livre, o mercado que, por si só, se autorregula. É óbvio que a economia verde não é capaz, nem será capaz de resolver, ou pelo menos de contribuir com a construção de uma sociedade maior e melhor, de uma sociedade melhor. Portanto, definimos o conceito de que economia verde deva ser uma economia verde inclusiva e soberana, senhor presidente, inclusiva e soberana, porque a preocupação com o meio ambiente é a preocupação com as pessoas, com o capital humano. Precisamos colocar num patamar superior de nossas preocupações o capital humano e o capital natural. E, a partir daí, dessas duas grandes preocupações, desses dois grandes pilares, permitir que cada país soberanamente estabeleçam suas políticas de desenvolvimento sustentável. E nós, senadora Cir, que somos da Amazônia, mais do que qualquer outro parlamentar dessa casa, utilizamos essa expressão, o desenvolvimento sustentável, porque não podemos mais dizer que na Amazônia nada pode. Podemos sim pensar e trabalhar pelo desenvolvimento daquela região. Entretanto, um desenvolvimento calçado numa responsabilidade ambiental segura e que permita principalmente a inclusão das pessoas nesse processo de desenvolvimento. Eu costumo dizer que o nosso grande desafio, não só da gente que vive na Amazônia, mas o grande desafio do Brasil é transformar a maior riqueza natural do planeta, que é a Amazônia, em riqueza para as pessoas. Riqueza para as pessoas e dentro de um ambiente saudável, de um meio ambiente que não permita que esses desastres naturais, que segundo pesquisadores não é uma opinião unânime, mas extremamente majoritária dos pesquisadores, de cientistas, que muitos dos desastres naturais que acontecem é exatamente por conta do aquecimento climático e dessas mudanças climáticas e do processo de aquecimento que a gente vem vivendo nesses últimos anos. Então, penso, senhor presidente, que a expectativa em torno da Rio+20 foi muito forte, assim como foi a COP15 das mudanças climáticas ocorrida em 2009 em Copenhague. E, obviamente, que o resultado não é um resultado conforme nós esperávamos. Entendemos que dentro da responsabilidade de cada nação, de acordo com o grau de desenvolvimento de cada nação, nós precisamos estabelecer metas mais seguras. Repito, diferenciadas, porque a responsabilidade dos países desenvolvidos
SUS é muito maior do que a responsabilidade de países emergentes como o nosso, senhor presidente. Então, cada vez mais, tenho certeza, convicção, que essas pressões aumentarão e que a expectativa de cada conferência ambiental será ampliada, senhor presidente. Então, mas vejo que a Rio+20, apesar dessas deficiências, da falta de estabelecimento concreto de metas, foi, sem dúvida nenhuma, um passo importante para que outras metas mais arrojadas sejam alcançadas internacionalmente. E, por fim, Vossa Excelência me concede 2 minutos. Eu quero, nesses 2 minutos, senador Assir, registrar e encaminhar à mesa para que faça constar dos anais um pronunciamento, que não tenho tempo de fazê-lo, mas que destaca o início, no dia de amanhã, dia 29, de mais um festival folclórico na cidade de Parintins, a festa dos boi-bumbás, que é uma festa que, tenho certeza, não orgulha apenas nós, os amazonenses, mas o Brasil inteiro. E fazer o convite para que brasileiros, brasileiras, gente de outros países que não conhece essa festa, dizer que vale muito a pena conhecer. E quem não tiver tempo de ir esse ano, vez que a festa começa amanhã, senador Davim, a Rede Bandeirantes de televisão transmite ao vivo. Não estou fazendo propaganda de uma rede, apenas da minha festa, da nossa festa, da festa brasileira do boi-bumbá, que é uma festa maravilhosa, é a junção da tradição nordestina com a cultura indígena. É algo que é muito mais do que uma festa, é uma ópera popular e que expressa, através de uma grandiosíssima manifestação, a cultura milenar de um povo e de um país. Então, a festa começa amanhã, garantido e caprichoso, se apresentarão dentro do clima do maior respeito um em relação ao outro, e no final do 3º dia saberemos quem será o vitorioso. Então, convido a todos que não puderem ir, mas assistir pela televisão o Boi-bumbá de Parintins, porque vale muito a pena. Muito obrigada, senhor.